Próximo vereador inscrito e primeiro vereador inscrito do Grande Expediente, vereador Guila Sebem. Muito obrigado, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Cumprimento os nobres pares, quem nos acompanha pela TV Câmara, presentes no plenário, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Sei que a principal função de um vereador é legislar sobre as questões municipais. Sei também que é a função de um parlamentar posicionar-se sobre temas de relevância nacional e estadual. Por isso, porque isso faz parte da prestação de contas que devemos aos cidadãos caxienses. Ou seja ele nosso eleitor ou não, pois representamos todos os caxienses aqui, e não apenas os nossos eleitores, precisa saber o que o seu representante pensa sobre assuntos que são importantes para ele. Por isso, nobres colegas, quem nos acompanha aqui neste plenário, quero ocupar o meu espaço de hoje do Grande Expediente para apresentar o meu posicionamento sobre a prisão dos envolvidos no mensalão. Penso que isto é um dever parlamentar de fazer. Não o fiz na semana passada, nem no momento do anúncio da prisão, porque poderia estar até influenciado por alguma certa emoção, algum veículo de imprensa, algum sentimento ideológico ou partidário. O faço mais de 10 dias depois, tranquilo, sereno, como um posicionamento de um parlamentar. Peço também a gentileza aos nobres pares que, se assim desejarem a parte, sejam feitas ao final do meu pronunciamento. Primeiramente, antes de abordar esse assunto, se faz necessário admitir que no episódio conhecido como mensalão, há envolvidos de muitos partidos, inclusive o meu. Mas isso não faz de todos os partidos iguais, como tem sido pregado pelos principais envolvidos. Porque o que diferencia os partidos não é somente o fato de terem seus quadros indivíduos envolvidos ou não com problemas de corrupção, com o mensalão. O que diferencia os partidos é a atitude que eles tomam frente aos casos de corrupção. E o partido que comandou esse esquema hoje está unido para defender os seus membros envolvidos e condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Está unido tentando transformar seus líderes em mártires, em presos políticos. E está unido, inclusive, no Congresso Nacional para evitar a cassação de seus parlamentares e conceder aposentadoria a eles. Essa eu considero a principal diferença entre os partidos brasileiros. Diferentemente de outros casos de corrupção que já ocorreram no Brasil e que foram cometidos por indivíduos que foram responsabilizados por seus partidos e por seus eleitores, no caso do mensalão, esse foi um caso de corrupção operado por um partido. Ou seja, foi um caso de corrupção praticado pelo partido que está no poder, uma prática de governo e não de indivíduos. E a maior prova de que esta prática é um exemplo de modus operandi desse partido é a desculpa que seus membros deram como justificativa para o mensalão. Não era para mim, era para o partido, disse o filósofo Delúbio Soares, como se isso concedesse licitude aos seus atos, mas na prática admitindo que era feito com orientação partidária. Outro ponto que precisa ser esclarecido é a tentativa, nobres pares, e a quem nos acompanha, de fazer de um processo de compra de apoio parlamentar no Congresso, com dinheiro vivo, um problema de caixa 2. Isso nada mais é do que uma tentativa de iludir o povo brasileiro, fazendo de conta que o problema é outro, que seria cometido por todo o sistema político brasileiro. Isso não é verdade.
Caixa 2 é o ato de um político receber recursos durante a campanha eleitoral e não contabilizá-los como doação de campanha. Isto é Caixa 2. O episódio do Mensalão foi outra coisa. Em nenhum momento se caracterizou o Caixa 2. O Mensalão foi o nome dado para um esquema de compra de apoio parlamentar ao governo, sistemático e mensal, com dinheiro público desviado a partir de contratos de publicidade feitos entre agências de propaganda e empresas estatais. Não tem nada a ver com Caixa 2. É muito pior que isso. É dinheiro público, é compra de apoio no Congresso. Felizmente, eu vejo que o eleitor brasileiro está cada vez mais informado e não engoliu essa mentira que tentaram contá-la. Outra mentira que tenta ser contada para a sociedade é de que o Mensalão sempre existiu. Aliás, chega a ser engraçado, né? Porque às vezes eles dizem que nunca existiu. Depois dizem que sempre existiu. Nunca existiu, mas sempre existiu. Não é verdade. Existe nas relações entre o Poder Executivo e Legislativo brasileiro uma série de instrumentos considerados artificiais para a cooptação de apoio no Congresso Nacional, como, por exemplo, a liberação de emendas parlamentares ao orçamento da União e a distribuição de cargos importantes na administração pública, como cargos em ministérios. Por sinal, cada pouco se cria mais ministérios para se ter mais cargos de ministros de primeiro escalão para cooptar mais apoio parlamentar no Congresso. Em que pese esses instrumentos sejam artificiais, porque fazem com que os parlamentares votem com o governo sem necessariamente compartilhar das mesmas visões programáticas, mas por vislumbrar um benefício para seu grupo ou seu reduto eleitoral. Esses instrumentos são legítimos, estão dentro do ordenamento institucional brasileiro e são práticas que, sim, precisam ser discutidas sem dúvida nenhuma. Mas o Mensalão se diferencia dessas práticas como o maior escândalo de corrupção do país, porque criou a figura da compra de apoio parlamentar por dinheiro, com pagamento mensal e fixo. Assim como o cidadão paga mensalmente a conta de luz, da água, a assinatura da TV a cabo, o governo pagava mensalmente a assinatura da bancada de apoio ao governo. E isso não foi feito por outros governantes. Ao menos, não se tem notícia. Por fim, quero agradecer, nobres pares, pela atenção, pois nesse momento quis expor a minha opinião. Sei que nenhum de nós concorda com esse tipo de prática. E esperamos que a prisão dos envolvidos seja um exemplo para todos os políticos, servidores públicos e empresários desse país. Que isso sirva de exemplo para que todos saibam que nossa jovem democracia está crescendo, está se moralizando e que a justiça brasileira está de olho na prática da corrupção. Vereador Pedro, tem a parte. Obrigado, vereador Guila. Quero lhe cumprimentar. Eu acho que é um tema que precisa ser debatido, discutido pela classe política. E quero discordar de Vossa Excelência num aspecto que o senhor coloca como o maior episódio de corrupção no Brasil. Eu acho que foi o que teve maior repercussão, porque eu particularmente acho que o que foi maior, digamos, o fato mais grave de corrupção e que envolveu assassinatos no Brasil foi aquele episódio de Santo André, onde foi assassinado ali o prefeito, Celso Daniel, aquele episódio que não teve tanta repercussão, que demorou 10 anos para descobrirem, desenrolar todo e chegar a uma conclusão, mas que ali envolveu assassinatos, inclusive de garçons que serviram o grupo todo num determinado momento, num jantar, até o garçom foi levado para o cemitério, assassinado. E todos os que estavam naquela mesa, não sobrou um. Quer dizer, esse para mim é muito pior, porque envolveu assassinatos e foi escândalo de corrupção grave também. O Mensalão teve maior repercussão, aquele ali não teve. E passou 10 anos que
aquele grupo político faturou politicamente em cima daquele episódio, porque dizia que, olha, é assassinato do nosso prefeito, tal, então isso é crime político, colocando no ar, né, que não, quem eram os bandidos. E depois de 10 anos que descobriram e prenderam algumas figuras a nível nacional sobre esse episódio. Mas, lamentavelmente, a gente tem dito que a corrupção vai continuar porque existe a impunidade. E isso a gente sempre disse aqui e, lamentavelmente, vamos continuar dizendo, porque a punição não existe. Então é rezar para que roubem pouco da nação. É rezar para que roubem pouco, porque a toda hora tem escândalo. Agora o mais recente em São Paulo, que é meio bilhão de reais ali. E o cara ainda falando lá de... Obrigado, vereador Pedro. Das namoradas, né? Aproveitando como deboche em cima do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro. E o motivo de eu me posicionar aqui, falar o meu entendimento que escrevi sobre o mensalão, é por ter a convicção, vereador Pedro, que essa impunidade que se apresenta hoje, a corrupção no sistema político brasileiro, que envolve a iniciativa privada, os políticos, os corrompidos e os que corrompem, com a prisão dos mensaleiros e com o cumprimento da pena dos envolvidos em casos, conclui, senhor presidente, em casos de corrupção, o Brasil entra no caminho da responsabilização dos seus agentes públicos. Uma declaração de e a corrupção tende a diminuir. Não digo que ela vai deixar de existir, mas ela tende a diminuir porque o controle da sociedade está aumentando a cada dia. Muito obrigado, vereador. E a prisão Guila, desses feitores comprova que estamos caminhando a curto espaço, mas no caminho certo, e que sirva de exemplo para que alguém que for fazer algo obrigado, desse vereador. gênero pense 20 mil vezes antes de realizar um ato de corrupção. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.